E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi, do Android Pit Brasil, e este aqui é o Xperia Z3. Nós já fizemos um hands-on do dispositivo quando ele foi lançado durante a IFA 2014 e agora é a vez de um review completo. Vamos nessa? Então pessoal, este aqui é o review do Xperia Z3. Como vocês já sabem, ele foi apresentado durante a IFA 2014, quando eu tive a oportunidade de fazer um primeiro hands-on do dispositivo e mostrar para vocês um pouquinho do que ele é capaz. É claro que naquele momento eu não pude testar todas as possibilidades do dispositivo como agora, então eu vou trazer esse aqui é uma análise um pouco mais aprofundada a respeito das funções do Xperia Z3. Vamos lá. Como vocês sabem, eu sou usuária do Xperia Z2, então existem muitas coisas que continuam iguais e algumas estão diferentes. Uma delas, que eu posso garantir para vocês, é que a linha de design, ela foi mantida, mas ela está diferente. Como eu posso explicar isso? Bom, as laterais, a moldura do Xperia Z3, ela tá mais arredondada. Quando você pega o dispositivo, ela tem um grip, uma pegada melhor. E também com relação à linha de design, você pode ver que todas os botões e também as aberturas aqui, elas estão com a mesma cor. No Xperia Z2, por exemplo, nós tínhamos uma linha em alumínio e depois você tinha a cor do dispositivo na parte lateral. Isso eu vou mostrar para vocês em um comparativo mais tarde. Mas vale dizer que agora nós temos o frame, né, a moldura um pouco mais arredondada e também nós temos esses cantos que a Sony chamou de bumpers, o que seriam amortecedores, né? Como se fosse um para-choque de um carro. Nesse caso, se o dispositivo cair e bater no canto, o impacto ele não vai se espalhar pela tela, diminuindo assim as chances de nós termos a tela quebrada. Então, ponto para a Sony, que pensou um pouco mais na resistência do dispositivo com relação ao design dele. Na parte traseira, nós continuamos com essa placa de vidro e a câmera seguindo então a resolução da linha Xperia, que é de 20.7 megapixels, e aqui o flash de LED, bem como o logo da Sony e da linha Xperia. Já na parte lateral, a gente tem algumas mudanças com relação aos detalhes, eu diria assim. Como vocês podem ver aqui, se eu retirar esta proteção, pois como vocês sabem, o Xperia Z3 e toda a linha Xperia Z, ela é a prova d'água e a prova de poeira, eu diria assim, resistente à entrada de poeira. Bom, isso faz com que nós tenhamos essas proteções aqui que ficam grudadas no dispositivo, certo? Nos demais aparelhos da linha, elas são mais grossas e aqui elas foram claramente redesenhadas e estão bem mais bonitas, e eu diria que isso dá uma característica muito mais elegante ao dispositivo. Bom, aqui vocês podem ver que nós temos o botão para ligar, que fica bastante próximo ao polegar, apesar de nós termos uma tela de 5,2 polegadas. Esse dispositivo ele é realmente bastante acessível, né? Você não tem problema em ligar o dispositivo, como em alguns outros dispositivos que normalmente você tem o botão aqui em cima. Não, ele está super próximo do seu polegar, bem como os botões de volume. Aqui nós temos o botão de gatilho da câmera. Como você pode usar a câmera embaixo d'água, a partir do momento que você clicar, você já pode utilizar a câmera do Xperia Z3. Como eu disse, você pode usar embaixo da água, então sempre que você for capturar uma imagem, você pode clicar aqui no botão de gatilho e fazer a imagem embaixo da água, enfim, na piscina. O que é uma característica que realmente coloca os aparelhos da Sony acima da grande maioria dos dispositivos que a gente encontra hoje no mercado. Bom, outra questão é que aqui em cima nós temos um microfone com cancelamento de ruído, bem como a entrada para os fones de ouvido, que também trazem trazem a tecnologia de cancelamento de ruídos, ou seja, no momento em que você utilizar, ele vai filtrar os ruídos e vai cancelar o som que venha a prejudicar a qualidade do áudio. Aqui nós temos a entrada para o dock do Xperia Z3 para carregamento ou enfim para áudio, e na parte de baixo nós realmente não temos nenhum microfone. O microfone ele fica na parte frontal do dispositivo e ele também é usado como alto-falante. Assim nós temos duas colunas de alto-falantes na parte da frente e esses alto-falantes são estéreos. Bom,
Aqui na parte superior nós temos a câmera frontal, bem como o sensor de aproximação e iluminação. Aqui em cima, não dá para ver direito agora, mas aqui fica o LED de notificações do Xperia Z3. Nos modelos anteriores nós tínhamos no speaker, mas agora a Sony optou por trazer o LED na parte esquerda superior. A tela do dispositivo é um verdadeiro deleite, eu posso dizer. A tecnologia Triluminous da Sony, junto com a tecnologia X-Reality, faz com que você tenha uma experiência de imagem excelente. Bom, com a tecnologia X-Reality, como vocês já sabem, a gente tem um aprimoramento da imagem. E aí, se você estiver assistindo a um vídeo ou vendo alguma imagem na tela do Xperia Z3, você vai ter imagens mais nítidas e brilhantes. O modo super vívido, ele também funciona, por exemplo, quando você estiver sob luz intensa do sol, quando você estiver caminhando na rua, por exemplo, e você for acessar algum conteúdo na internet. E aí, como você sabe, você também tem a tela super iluminada, ou mesmo quando você estiver vendo alguma imagem, ela vai ficar ainda mais vívida, que é para que você possa ter uma nitidez maior. Além do aprimoramento de imagem, a gente também tem as opções como o modo para luvas, ou seja, se você optar por esse modo, você vai poder utilizar o dispositivo com luvas, porque a tela tem uma sensibilidade maior. O que acontece? No Xperia Z3 nós tivemos, por exemplo, a possibilidade de utilizar o aparelho com lápis, que é uma das funções que eu mais gosto. Porém, no Xperia Z3 a gente não tem esse recurso nativo do aparelho. Mesmo quando você aumenta a sensibilidade da tela, você ainda assim não vai contar com essa possibilidade. E, enfim, eu acredito que a Sony não deveria ter retirado esse recurso, porque ele auxilia bastante na hora de usar o aparelho. Outra questão aqui, nós temos equilíbrio do branco, rotação da tela, você pode também escolher, enfim, pelo modo de repouso, e você tem um controle inteligente de iluminação, ou seja, se você selecionar ele, o aparelho vai reconhecer quando ele está na sua mão e ele não vai desligar a tela. Então, é outro recurso de tela que a Sony optou por trazer e que, sinceramente, é muito funcional. Outra questão é que também temos a opção de ativar a tela a partir de 2 toques, né? E aí você já pode utilizar, o que é bastante bom, o que é bastante interessante quando você não estiver segurando, por exemplo, o aparelho, estiver sobre a mesa e você só quer checar, por exemplo, uma notificação. Ainda com relação à tela do Xperia Z3, ela é 5,2 polegadas, como eu falei antes, Full HD, ou seja, ela tem uma resolução de 1080 pixels, e eu posso falar para vocês que a qualidade da tela é excelente, as cores são super vívidas e você também tem uma nitidez. Quando você coloca o aparelho em determinado ângulo, você ainda consegue identificar as cores e também os ícones dos aplicativos, o que torna a qualidade da tela do Xperia Z3 excelente. Bom, com relação ao software do Xperia Z3, como vocês sabem, a Sony ela traz a interface do usuário Xperia, ou seja, a skin Xperia. Então você vai ter uma experiência com o Android, só que com a skin da Sony, que posso dizer teve algumas mudanças com relação ao Android 4.4.2, já que o Xperia Z3 roda com o Android 4.4.4. As diferenças que eu realmente notei foram com relação ao lançador. Agora a gente tem um lançador muito mais parecido com aquilo que a gente encontra no Android puro, o que me surpreendeu. Como vocês podem ver aqui, os ícones estão maiores, a parte de baixo também está muito parecida com aquilo que nós já vimos no Google Experience Launch, que é o launcher da Google, que foi lançado com o Android KitKat. E eu posso dizer que nós temos algo bastante similar ao que a gente vê no Android puro, porém com a skin da Sony. Bom, em termos de software, a Sony tem alguns aplicativos únicos, como por exemplo o Walkman. Você também pode verificar o Filmes, o Álbum ou então o PlayStation. Agora tem uma novidade no PlayStation, por exemplo, que você pode usar
juntamente com o controle remoto do seu console. E você pode, por exemplo, pausar um jogo na TV e continuar jogando ele no seu dispositivo Xperia Z3 ou, enfim, algum outro dispositivo da linha Z3, como o Z3 Compact ou então o Z3 Compact Tablet. Bom, além disso, a gente tem algumas mudanças com relação ao software da câmera. Acho que, com relação ao que a gente já viu no Z2, essa é uma das mudanças mais sentidas com relação ao software da Sony. Bom, aqui vocês podem ver que eu tenho 4 recursos novos, que são ainda não estão disponíveis para o Z2, porque eu tentei baixar e não consegui. E eu já falei para vocês a respeito do múltiplas câmeras. Ou seja, você pode usar 2 dispositivos Xperia ou até 3 ao mesmo tempo e você pode conectar eles via NFC. Eu vou botar na descrição desse vídeo o link para o vídeo mostrando como esse recurso funciona. Além dele, nós temos também a possibilidade de fazer imagens utilizando o som ambiente e você vai poder enviar, junto com a imagem, você vai poder enviar o som da mesma. Muito parecido com aquilo que a gente já viu em outros dispositivos carro-chefe de outras fabricantes. Ou seja, quando a pessoa receber, ela vai receber uma imagem com áudio. Além disso, você também pode utilizar a câmera frontal e a câmera traseira ao mesmo tempo e você pode aparecer na imagem, como eu vou fazer agora aqui. E aí, você tem uma foto com você e a outra pessoa do lado de lá da câmera. E usando também o modo diversão, você vai poder utilizar algumas animações durante a captura da imagem e você vai poder fazer um vídeo engraçado ou uma imagem engraçada com algum dos seus amigos. Assim como o Xperia Z2, o Xperia Z3 também ele faz vídeos em 4K e você pode utilizar uma sequência de modos com o aparelho. Como vocês podem ver aqui, nós temos o modo de automático superior, manual, foto com som, como eu mostrei para vocês, e também alguns outros recursos que você já encontra na linha Xperia. Se você não quer contar só com esses modos, que eu diria que são muitos modos, você ainda pode baixar aplicativos a partir da loja da Sony. Bom, a câmera do Xperia Z3 ela é excelente, especialmente porque, como a gente sabe, a Sony é uma das fabricantes que mais investem em câmera no mercado. O único problema dela é que, como vocês sabem, agora a gente vê a observação aqui, quando a temperatura do dispositivo aumenta, o aplicativo ele vai fechar durante o uso. E aqui, como vocês podem ver, o software está garantido que a sua gravação será salva automaticamente, o que é um ponto positivo, porque imagina você gravar um vídeo de 5 minutos e depois você perde ele por causa do superaquecimento do dispositivo. Nada legal. Bom, ainda com relação à câmera, a gente pode dar uma olhada no álbum e você pode ver a qualidade da câmera da Sony é espetacular. Você vê as cores e também quando você aproxima elas, você consegue ver que a resolução não se perde e você ganha bastante em detalhes. Com relação ao hardware do Xperia Z3, posso dizer que ele é uma máquina, ele roda com um processador Snapdragon 801 a 2,5 GHz, ou seja, ele é bastante rápido, ele é quad-core. Com relação ao uso do Xperia Z3 no dia a dia, ele é excelente, porque, como eu falei, ele fica acima da média, com um processador de alto nível, e você também tem ainda, em união com esse processador, você também tem 3 GB de memória RAM, ou seja, ele dá super conta da interface do usuário da Sony e também com relação ao sistema operacional, ele age muito bem com relação a multitarefas e também com relação a você utilizar ele para entretenimento, ou seja, assistir vídeos, música, até porque a Sony incentiva o uso do dispositivo para que você faça esse tipo de
de uso, certo? E para aguentar tudo isso, a Sony colocou uma bateria de 3.100 mAh, o que é diferente com relação ao Xperia Z2, porque ele vem com 3.200 mAh, porém nós temos um gerenciamento de energia com o modo Ultra Stamina, ou seja, ele vai prolongar ainda mais o tempo de uso do aparelho, porém esse uso ele vai ser limitado, certo? Porque o modo de Ultra Stamina ele vai limitar o uso de algumas funções, como o Wi-Fi, por exemplo, os dados móveis, eles serão desativados. Então, você vai ficar com algumas funções básicas do seu dispositivo. Porém, o aparelho consegue lidar muito bem com a bateria. Eu diria que você, com o uso médio, você consegue ficar até 24 horas, mas se você tem o uso um pouco mais para, enfim, 30 minutos de jogos, 1 hora de vídeos, por exemplo, usar bastante o dispositivo para imagens, eu daria pelo menos entre 16 e 18 horas de uso do Xperia Z3 com o modo Stamina ativado. Para quem está procurando alta performance, eu diria que o Xperia Z3 é um excelente aparelho, porque ele não vai te deixar na mão, a não ser que ele tenha um superaquecimento por conta do uso da câmera ou então pelo fato de você conectar o carregador no momento em que você estiver jogando, por exemplo, um jogo que exige um pouco mais de gráficos, exige um pouco mais do processador do dispositivo. Porém, ele é um excelente aparelho. A Sony ela conseguiu fazer com que o Xperia Z3 fosse realmente melhor que o Xperia Z2, mas eu diria que se você possui o Xperia Z2, eu não indicaria a troca nesse momento, porque eles são aparelhos bastante parecidos e provavelmente muito do software que a gente vê hoje no Xperia Z3, com uma atualização do software do Z2, você também vai ter. Agora, se você está pensando em comprar um dispositivo novo, o Xperia Z3 é um excelente dispositivo. Eu indicaria ele, com certeza. Bom, pessoal, esse não seria um review completo se nós não testássemos a resistência do Z3 à água. Eu vou aproveitar esse momento para fazer um desafio que um dos meus chefes, Ian Karnak, fez comigo. O desafio do balde de gelo. Bom, antes de fazer o desafio, eu vou primeiro indicar alguns outros coleguinhas. Bom, eu indico o Jefferson Hofmeister, nosso moderador, o Stefan Zegovi, do time alemão, e a Daria Lombardi, do time italiano. Bom, vamos ver quem vai resistir, eu ou o Z3? Uau! Bom, eu resisti. Será que o Z3 resistiu? Parece que sim. Bom, pessoal, até a próxima.